Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu estou com essa nobre missão de compartilhar uma mensagem com vocês e muito feliz porque nossos pastores são incríveis. O pastor me mandou uma mensagem essa semana e o Senhor tinha me dado um tema de uma mensagem num Tadel, se eu não me engano, e daí eu fiquei com aquele tema no meu coração. Aí o pastor mandou uma mensagem: Deivão, o Espírito Santo me falou que você tem uma mensagem aí para a igreja. Aí eu fui orar e falei: Espírito Santo, porque você é dedo duro, né? Poxa vida, mas amém, glória a Deus. E eu só tinha o tema, não tinha mais nada, irmãos. E aí eu fui buscar o Senhor, e eu tenho percebido, não só agora, mas desde a minha infância, desde quando eu comecei na igreja, o que a gente ouvia? O que a gente ouvia muito era que a igreja é um hospital. Quem já ouviu isso? Muita gente ouve isso, que a igreja é um hospital, e eu ouvia isso desde a minha infância, minha adolescência, que a igreja é um hospital. E eu quero dizer para você, baseado nas escrituras, nós vamos ler já, que não é bem isso, tá? E eu estava lendo aquele texto de Ezequiel. Você sabe aquela história de Ezequiel capítulo 37, eu vou resumir para você. Deus pegou o profeta, levou ele num vale, e lá, vale, você sabe, vale é uma fenda que existe entre duas montanhas ou dois morros, e vale é aquele lugar úmido, que tem muita sombra, tem bicho peçonhento, é perigoso, né? E ninguém gosta de ficar pelo vale. Por isso que Davi, no Salmo 23, ele disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque vale é um lugar de passagem, é um lugar para você passar, não é um lugar para você ficar ali. Mas, dependendo das nossas reações acerca do que Deus nos ensina, ou às vezes por não conhecer a palavra de Deus, não nutrir um relacionamento com o Senhor, muitas vezes nós paramos nos vales da vida e muitas vezes até morremos no vale, quando nós não estamos direcionados pelo pastor, que é Jesus. E aí ele foi levado naquele vale, e lá naquele vale havia um monte de ossos de seres humanos, muitos ossos ali, semelhante a um cemitério sem tumba. E aí o Senhor disse para ele: olhe para esses ossos e profetize sobre eles. E ele profetizou sobre aqueles ossos, e o Senhor disse: profetize nervos, tendões, carne, pele sobre esses ossos. E ele começou a profetizar como o Senhor disse, e milagrosamente aqueles ossos começaram a se encaixar, aqueles esqueletos começaram a formar pessoas, como um quebra-cabeça, começaram a se juntar, e começou a crescer neles tendões, carne, pele, sangue, e de repente aquele lugar que era um monte de ossos, era um monte de seres humanos no chão. E aí o Senhor disse para ele: agora profetize vida, sopre o meu espírito sobre eles. E aqueles ossos que agora tinham pele, carne, sangue, daqui a pouco tinham vida. E o texto diz lá em Ezequiel 37:10, diz: profetizei, o profeta Ezequiel dando o relatório do que aconteceu, ele disse: profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, eles receberam vida e se puseram de pé, era um exército enorme. Ou seja, quem se colocou de pé não foi um hospital, foi um exército. Fala comigo, exército. Mais forte, exército. Irmão, eu vim aqui nessa noite para dizer para você que eu e você, nós somos igreja sim, mas a igreja do Senhor Jesus, ela é o exército de Deus na terra. Amém? Olhe para o seu irmão e diga para ele: eu e você fazemos parte de um exército. Amém? A igreja não é um hospital, ela é um exército do Senhor. E todo exército tem um ambulatório. A igreja é um exército que tem ambulatório para cuidar dos soldados que estão doentes e feridos temporariamente. Nós temos o discipulado, nós temos o enfol, nós temos encontro com Deus. Então os soldados que estão feridos, machucados, eles vão ser cuidados. Por quê? Porque o nosso foco, o foco do exército, não é cuidar dos doentes, é vencer as batalhas. Amém? E nós venceremos para a glória do nome de Jesus.
e nós fomos alistados nesse exército. 2 Timóteo 2, versículo 3, o apóstolo Paulo, quando ele está alistando Timóteo, ele diz: suporte comigo os sofrimentos, como um bom soldado de Cristo Jesus. Ou seja, eu e você, nós estamos como soldados alistados no exército do Senhor. Amém? Olha para o seu irmão, diga para ele: você é um soldado. Amém? Agora, nós somos soldados. Agora, quem é o Senhor desse exército? A Bíblia diz mais de 250 vezes que o nosso Deus é o Senhor dos exércitos. Aleluia! Deus é o Senhor dos exércitos. Olha o que diz o Salmo 46, versículo 7, diz: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Agora aquela parte que você dá um glória a Deus. Aleluia, olha o que diz Salmo 24, de 8 a 10, é muito poderoso. Quem é o Rei da glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portas antigas, para que entre o Rei da glória. Quem é esse Rei da glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da glória. Amém? Olha o que diz Isaías 51, 15: pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que agito o mar para que suas ondas rujam. O Senhor dos exércitos é o meu nome. Você está entendendo, irmão, o clima de guerra, de batalha que o Senhor nos coloca, que a palavra do Senhor nos coloca? A Bíblia diz que nós somos soldados e que o Senhor é o Senhor dos exércitos, então não tem para onde correr. Você está alistado no exército do Senhor. A igreja é um exército de Deus na terra, e um soldado, ele precisa usar uma armadura. Não tem como você estar fazendo parte de um exército e você não está usando armadura. Não tem como você ir para uma guerra, nas suas batalhas, e você está com uma roupa normal. Você precisa estar com a armadura. E você conhece o texto de Efésios 6, a partir do verso 13, diz assim: por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Quando nós lemos esse texto corrido, às vezes a gente deixa passar algumas coisas, mas quando nós lemos pausadamente isso, tem coisas super importantes aqui. Por isso, vistam toda a armadura. Diga comigo: toda a armadura. Toda a armadura de Deus. Por quê? Para que eu possa resistir no dia mau. Quando eu não coloco toda a armadura, que você vai ver nos versículos seguintes, é bem provável que na hora da batalha eu seja atingido. Eu não posso ir com partes das coisas, eu não posso ir com um pouco das coisas, não, eu tenho que fazer completamente, eu tenho que estar com toda a armadura. Por quê? Porque senão vai chegar o dia mau, e o que vai acontecer? Eu vou ser abatido, e o dia mau existe. Vai chegar o dia mau, você vai entrar na carne. Mulher, vai chegar o dia da TPM, você vai pecar. Homem, no dia que as contas não batem, você vai pecar, você vai falar o que não precisa. No dia mau você vai murmurar, você vai questionar Deus, você vai pecar, você vai perder a paciência, você vai desfalecer. Por quê? Porque você está com a armadura incompleta. E o texto diz: por isso vistam toda a armadura de Deus, para que você possa resistir no dia mau. Para eu ter força para resistir, eu preciso estar sujeito a Deus. Então eu preciso fazer completamente aquilo que Deus está me pedindo, porque a Bíblia diz que só vai conseguir resistir quem está sujeito ao Senhor. Se eu não estiver sujeito aos princípios de Deus, eu não vou ter força para resistir. Quantos entenderam? Amém? Glória a Deus. Vamos lá então, irmãos, olha só o que diz o versículo 14: assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. O cinto é o que segura, que liga a armadura. A couraça da justiça no peito protege o nosso coração.
e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. O que é isso? Os calçados servem para proteger os nossos pés. O que o texto quer dizer? Que eu preciso, todo passo que eu der, eu preciso estar de acordo com a palavra de Deus. Não é do jeito que eu quero, do jeito que eu penso, do jeito que eu acho, mas é de acordo com a palavra de Deus. Por quê? Porque eu sou um crente soldado de Cristo, então as coisas não, na minha vida não é do jeito que eu quero, é do jeito que o evangelho diz. Amém? Então eu preciso ter os meus pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, proteção, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. O escudo, proteção, estou protegido. Vai vir as setas, vai vir os ataques do diabo, e eu preciso ter armas de ataque e armas de defesa, saber me defender com isso. Usem o capacete da salvação. O capacete, protege. Às vezes vem uma seta pelas costas, você está protegido, protege todos os lados da cabeça. Preciso usar a espada do Espírito. A espada, que é a palavra de Deus, ela é tanto uma arma de defesa como uma arma de ataque. Você vê Jesus usando essa espada quando Satanás foi conversar com ele, quando ele estava sendo tentado. Satanás usava a palavra para atacar e ele usava a palavra para se defender. Era como se os dois tivessem cada um com uma espada, e o Senhor o derrotou ali, porque não foi abatido. Outra coisa que nós precisamos entender, que a nossa guerra, ela não é pessoal, ela é espiritual. Olha para o seu irmão e fala para ele: a minha guerra não é contra você. Olha o que diz em Efésios 6, versículo 10 diz: pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ou seja, a minha luta, ela não é contra pessoas. E sabe, irmãos, quando eu não entendo isso, ou eu entendo, que eu creio que a maioria das vezes é o que acontece, eu entendo que a minha luta não é, mas eu insisto em não perdoar, em não pedir perdão, em contra-atacar o meu irmão, em ofender o meu irmão, em tratar meu irmão com indiferença. A Bíblia diz que Satanás veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Quando eu insisto em guerrear contra o meu irmão, eu estou ajudando Satanás a destruí-lo. Eu estou me aliando ao exército de Satanás, quando eu insisto em fazer ao contrário do que a palavra do Senhor diz. E o que a palavra do Senhor diz no Salmo 133, verso 1? Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. A palavra do Senhor também diz que um exército dividido não prevalece. Não prevalece. Então, com os irmãos, nós devemos ser bons e agradáveis. Qual que é a consequência disso? Pessoas boas e agradáveis convivendo juntas, isso gera unidade. E como é bom você estar perto de uma pessoa que é boa. Como é bom você estar perto de uma pessoa que é agradável. Só que nós vivemos uma época em que as pessoas fazem coisas erradas e não se baseiam na palavra, elas se baseiam no seu temperamento. Eu sou assim porque eu sou sanguíneo, então eu não tenho muita papa na língua, eu falo mesmo. Não, irmão, coloca o teu temperamento na cruz, coloca o teu temperamento na cruz, crucifica ele, deixa os frutos do Espírito sair por cima, independente do teu temperamento. Ou você acha que o apóstolo Paulo ele era melancólico? Pare e pense. Como é bom você estar perto de pessoas que são boas e agradáveis. Então, se a minha luta, eu sou um soldado, amém? Eu faço parte de um exército, amém? O general desse exército é o Senhor, amém? Então, e eu tenho uma armadura, e as minhas armas, elas também precisam ser espirituais.
2 Coríntios 10, de 4 a 5, diz assim, ó: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Olha que poderoso isso. Nós precisamos entender que nós estamos em uma guerra no mundo espiritual. Lá nós precisamos dessa armadura espiritual de defesa, nós precisamos de armas de ataque espirituais. Agora, que armas são essas? A armadura a gente já viu. E na armadura também tem a arma de ataque e defesa, que é a espada. Mas que armas são essas que eu preciso usar numa guerra espiritual? E você lembra o texto de Marcos 17, versículo 21? Naquele episódio, quando Jesus, treinando os discípulos, ele envia eles de 2 em 2, eles encontram um jovem endemoniado, eles tentam expulsar o demônio daquele garoto, eles não conseguem, Jesus chega, tem toda uma situação ali, Jesus resolve aquilo ali, liberta o menino, e aí depois, quando Jesus está só com eles, o Senhor explica para eles por que eles não conseguiram vencer aquela batalha espiritual. Ele fala para eles: olha, essa casta de demônios só sai pela oração e pelo jejum. E agora onde que eu aprendo como orar e como jejuar? Na sua palavra. Fala comigo: oração, jejum e palavra. Amém? Essas 3 coisas me mantêm armado. Agora, infelizmente, o que acontece? O que deveria ser uma prática, um prazer, uma alegria fácil para o cristão fazer, é a coisa mais difícil. Os cristãos estão cada vez orando menos, cada vez lendo a Bíblia menos, cada vez jejuando menos. E aí o que acontece? Se você só for de armadura para uma guerra, você não vai obter sucesso. Você precisa também estar armado, ter munição. E a oração, ela é uma arma poderosa. Por quê? Porque através da oração, eu que sou um ser natural, através da oração o Senhor me torna um ser sobrenatural. Porque o Espírito Santo começa a agir em mim quando eu começo a relacionar com Ele. Eu já não ajo mais conforme a minha vontade. Não é mais os meus frutos da carne, é os frutos do Espírito. O Espírito Santo vai tomar conta de mim. O que a Bíblia diz? Agora já não sou mais eu quem vivo. Quem vive em mim? Cristo, através do Espírito Santo. E isso só acontece através de um relacionamento de oração. E olhe que privilégio que nós temos. O Senhor dos Exércitos se relaciona conosco. Consegue imaginar isso? Lembra quando o Álvaro, na ministração dele, ele explicou aquela questão do templo, dos santos, o sacrifício? Irmão, concentra tudo aquilo e coloca dentro de você, é o que Jesus fez. Quando ele morreu na cruz, ele pegou tudo aquilo e colocou dentro de nós através do seu Espírito. O poder de Deus, que estava em um lugar no Velho Testamento, o poder de Deus que estava em uma pessoa, que era Jesus, que andava do lado das pessoas, quando Jesus foi ao céu, entrou dentro de mim e de você, através do seu Espírito. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Amém? Então eu preciso alimentar isso através da oração. Só que eu tenho um inimigo interno, que é a minha alma. E a alma gosta de orar, irmãos? A alma não gosta de orar. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso jejuar para colocar minha alma no lugar dela, minha carnalidade no lugar dela. Só que acontece muitas vezes, o irmão só jejua na véspera do encontro com Deus. Ele vai jejuar 2 vezes por ano, só quando ele quer servir no encontro. Daí não, ou ele vai jejuar no nosso jejum anual. Não, eu preciso entender a necessidade de matar a minha carne, de mortificar o velho homem,
através do jejum. O jejum não é para atrair bênção, é para matar você, é para mortificar o velho homem, é para ficar melhor o nosso relacionamento com Deus. Só que muitas vezes, os pregadores antigos diziam muitas das vezes, né, Alex? Muitas das vezes. Eu lembro do Cláudio Gama, muitas das vezes. Então, muitas vezes, o que acontece? A pessoa, eu sei porque eu fiz muito isso. A gente mais se entristece com a carne por estar jejuando do que se alegra com o espírito por estar mortificando a carne. Então eu estou em jejum, eu fico cabisbaixa, eu fico reclamando que estou com dor de cabeça, que não estou bem, eu fico contando os minutos e a hora para mim poder entregar o jejum. Quando eu jejuo mais que um dia, eu fico insuportável dentro de casa. A desculpa qual que é? Eu estou jejuando. Sabe que eu não posso ficar sem café, eu não posso ficar sem o leite, eu não posso ficar sem o açúcar, eu não posso, então eu fico nervoso. Não, nós devemos nos alegrar com o espírito. Você está mortificando a carne, está mortificando aquilo que te atrapalha no teu relacionamento com o Senhor. E quando entrega o jejum é uma festa com a carne, não com o espírito. Ai, graças a Deus me livrei. Ai, não precisa mais ficar sem comer. Uau, regozija-se com a carne, não. Tem que se alegrar com o espírito. Eu lembro uma vez que eu estava jejuando 3 dias, eu e um discípulo meu lá em Garuva. Nós estávamos jejuando 3 dias e eu ainda estava nesse pensamento. Foi um dia, já foi. Uau, glória a Deus. Segundo dia, uau, beleza, falta só um agora. Igual quando a gente está correndo, né? O relógio vai dizendo 1 quilômetro, 2 quilômetros, 3 quilômetros. Aí chegou no 3º dia, de tardezinha, assim, a Ana tinha feito um café, tinha feito um bolo, pão caseiro, tudo. Aí quando eu sentei na mesa, o Espírito Santo falou para mim: agora você já emenda o jejum de Daniel já. Você está muito carnal. Aí eu balancei a cabeça assim, tipo, não, isso é coisa minha, eu tô viajando. Não, deu o Espírito Santo, não. Jejum de Daniel, você nunca fez, sempre tem a primeira vez. Aí recusei todas aquelas coisas que estavam lá e decidi, passei 21 dias comendo só o que a terra produzia. Nunca comi tanta batata doce e batata na minha vida, irmão. Pensa numa doideira, mas eu vi tanta coisa, eu entendi tanta coisa. Talvez seja uma das consequências de eu estar aqui, que eu consegui ouvir o Senhor melhor, ficou mais nítido. O jejum faz isso, o jejum, ele apura a tua audição espiritual, ele desembaraça a tua visão espiritual, amém? Minha oração é que você amanhã já faça um jejum que você nunca fez, amém? Glória a Deus. Leitura da palavra, preciso estar armado, preciso conhecer a palavra de Deus. Outra coisa importante, vigiar. Olha o que diz 1 Tessalonicenses 5, verso 23, diz: sejam sóbrios. Esse sejam sóbrios, irmãos, é como se ele falasse: seja ligado, fica atento, não dorme de touca, presta atenção no que está acontecendo. Você está em uma guerra, termina uma batalha, começa outra, termina aquela, começa outra, até Jesus voltar. As batalhas, elas começam e terminam, mas a guerra só vai terminar quando Jesus vir nos buscar, irmão. Então não queira descanso nessa terra, é uma batalha atrás da outra, amém? Então eu preciso estar sóbrio, eu preciso estar ligado. A Bíblia diz que o Senhor nos chamou para ser cabeça e não cauda. Então eu preciso estar atento. Ele diz: sejam sóbrios e vigiem. O que o vigia faz? Ele fica guardando, ele foi contratado para guardar algo, proteger algo. O que o vigia faz? Ele fica muito atento. Você fica muito atento. Olha, eu tenho uma tendência a pecar nisso, eu tenho uma tendência a desistir por causa disso. Seja transparente no seu discipulado. Olha, meu discipulador, eu tenho uma tendência nisso aqui, ó. Isso aqui eu não venci ainda, isso aqui eu preciso vencer, isso aqui eu não confessei ainda. Não deixa a vergonha destruir você. Puxa, mas eu estou sendo discipulado há tanto tempo e eu não contei isso.
Será que agora, o que ele vai pensar? Irmão, esquece o que o teu discipulador vai pensar de você. Pensa o que o Senhor quer fazer através de você, quando você vencer esse embaraço, esse pecado. Seja um soldado que é transparente, que fica antenado. Por que a Bíblia diz que eu preciso ser sóbrio e vigiar? Porque o diabo, o inimigo de vocês, olha onde aparece aqui o nosso verdadeiro inimigo. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Então por isso que eu tenho que estar sóbrio e vigiando, porque senão eu vou ser abatido. Eu não posso marcar bobeira. E aí, eu acho muito interessante que dizem, outro texto interessante, uma frase que eu coloquei aqui no esboço é: nosso exército é do Senhor, mas é liderado por pessoas. Tenha coragem de se submeter, obedecer e honrar. Não tem como você fazer parte de um exército, irmãos. Quando você chega lá no exército, no quartel, você não acorda a hora que você quer e vai dormir a hora que você quer e faz o que você quer. Você precisa se submeter a uma liderança. Nós precisamos entender isso, que diz em Hebreus 13:17, obedeçam aos seus líderes e se submetam à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Aí aprofunda ainda mais. Além de eu preciso obedecer para que o trabalho dele seja uma alegria e não um peso. Você tem visto o seu discipulador sorrindo? Se não, bate no peito. Fala, sou eu. Sou eu. O motivo está aí. Para que o trabalho deles seja com alegria, não com peso. Por isso não seria proveitoso para vocês. Não seja a preocupação, o choro do seu discipulador, mas seja a alegria. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, nós precisamos nos atentar a isso. Outra coisa, Tessalonicenses 5, versículo 23, diz assim, ó: e o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu acho muito interessante que lá em 2 Timóteo 2, versículo 3, o apóstolo Paulo, quando ele alista Timóteo, ele diz: venha participar do sofrimento comigo como um bom soldado. E toda vez que a Bíblia coloca essa palavra bom, ela explica o que quer dizer esse bom. Por exemplo, o bom samaritano. Existiam vários samaritanos, mas teve um que se sobressaiu, porque a Bíblia diz que ele era o bom samaritano. O que aquele bom samaritano fez? Ele fez o que ninguém fazia. Ele atendeu alguém que ninguém queria atender. Ele se responsabilizou por alguém que ninguém queria se responsabilizar. Por isso ele foi chamado bom samaritano. A Bíblia diz que o bom pastor, Jesus disse: eu sou o bom pastor. Mas o que é ser bom pastor? O bom pastor, ele explica: o bom pastor é aquele que dá vida pelas suas ovelhas. E aí Paulo está dizendo: eu quero que você venha para esse exército, mas como um bom soldado. E o que é ser um bom soldado? O que é ser um bom soldado? Pergunta para o teu irmão aí: o que é ser um bom soldado? Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Eu já falei isso numa outra ministração. O diabo, ele não quer você fora da igreja. Ele não quer. Ele quer você dentro da igreja, mas apático, passivo, sem expressão. Ele quer você atrapalhando, ele quer você como elo fraco do exército. Mas o Senhor quer você no exército como um bom soldado. O que é um bom soldado? É aquele que está cuidando desse tripé: alma, corpo e espírito. Como que eu cuido da minha alma? Não tem outro jeito, irmão. A nossa alma,
ela tem a tendência de nos levar a pecar. E nós precisamos dobrar a nossa alma. E nós precisamos também cuidar da nossa alma. Como que está a sua alma? Cheia de ressentimento, de rancor, de dor, fragilidade. Como que resolve isso? Perdão. Eu conheço pessoas que demoram para perdoar, demoram para pedir perdão. Não, coloque saúde na sua alma, através do perdão. Perdoe. Ah, mas já morreu, perdoe, libera o perdão. Peça perdão, vai e ajusta, para de falar mal e peça perdão. Para de piorar a situação, falando, reclamando. Para de ficar ensaiando, ressentindo. O que é ressentimento? É você ficar sentindo várias vezes aquela situação que aconteceu. Eu já conversei com pessoas que nem sabiam que tinham ofendido a pessoa. Quando a pessoa foi falar, ela, puxa, me perdoe, eu não sabia. Nossa, não foi minha intenção, mas me perdoe. Só que daí a gente fica ali construindo um monstro que não existe. E esse monstro derruba você, abate você. Então resolva, peça perdão, seja franco, com muito amor, com muito carinho, abra o seu coração, seja com quem for, seu pastor de rede, seu supervisor, seu líder de life, seu irmão, seus pais, sua esposa, converse, peça perdão, para você não ficar frágil na alma. Um soldado não pode ser frágil na alma, porque como eu falei, nessa guerra até Jesus voltar, é uma batalha atrás da outra. Então se a sua alma não estiver curada, se a minha alma não estiver curada, nós seríamos abatidos nas nossas emoções. Você já deve ter assistido filme de guerra. Pensa como que deve ser o emocional daqueles homens. O amigo dele de infância às vezes leva um tiro na cabeça do lado dele, ele não pode parar. Ele tem que continuar defendendo o exército. Ele não pode parar, ele tem que continuar. Ele está vendo o amigo às vezes ferido. Está vendo às vezes crianças sendo mortas, civis sendo mortos. Ele não pode parar, ele tem uma missão para cumprir. Ele precisa estar com as suas emoções bem resolvidas. Nós temos uma geração que às vezes as pessoas elas tomam as dores de outras. Pessoas que já saíram, que falaram mal, os que ficam tomando as dores daquelas que saíram, que não quiseram resolver. E daí fica aqui dentro atrapalhando. Não, resolva, fique forte na alma. Aí ele fala também no texto sobre o espírito. Como que eu mantenho o meu espírito forte? Nós falamos, leitura da palavra, jejum, oração. Manter o nosso espírito conectado ao Espírito de Deus. Sabe por que muitas vezes a gente erra a pisada? A gente erra às vezes a aliança, a conexão, por quê? Porque nós não estamos ouvindo o Espírito Santo. Nós estamos ouvindo o Espírito Santo, nós estamos às vezes no nosso achismo, na nossa experiência. Olha, a minha experiência me diz, não, tua experiência não diz nada. Quem diz é o Espírito Santo. Ele vai às vezes pedir para você fazer coisas malucas, que não cabe no seu cálculo, não cabe na sua experiência, mas Ele sabe de todas as coisas, Ele vê o que você não vê. Então nós precisamos manter a nossa conexão com o Espírito Santo acesa, essa chama acesa. Ele fala também do corpo, como que eu cuido do meu corpo. Você sabe, a gente está que nem uns doidos aí, né, irmão? Academia, exercício, por quê? Nós precisamos estar com o nosso corpo, o templo do Espírito Santo, bem cuidado. Nós precisamos, isso requer esforço, disciplina. Precisa, é gostoso? No começo não é. Quando eu comecei a academia, eu não fazia nada, irmão. Eu não corria, nem flexão eu sabia fazer. Eu ia fazer flexão, só levantava a cabeça, o resto ficava no chão. Não conseguia, não sabia. Eu não brincava nem de mãe pega quando era criança. Aí ontem eu fiz a besteira de convidar a instrutora da academia, um amigo, o Tiago, deve estar por aqui ou vai estar no outro culto, para a gente correr. 2 máquinas. E eu uma bicicletinha velha. E fomos correr, irmão.
A metade foi beleza, tranquilo. Eu fingindo que estava tudo sob controle no pace deles. Na volta, querido, olha, se arrependimento matasse, podia estar em casa dormindo bem tranquilo. Aí, lá na areia da praia, passa uma discípula nossa, a Val. Aí ela, ô pastor, e eu... Mas quando chega no final, irmão, quando chega no final, uau, você olha no relógio, 5 km, 7 horas da manhã, eu não fazia isso, eu não tinha esse hábito, graças à orientação e insistência dos meus líderes, graças a Deus estou cumprindo a palavra, estou fazendo o que a palavra está me pedindo. Comece e termine. Muitas pessoas falam para mim, pastor, eu comecei, mas eu não fui mais, e acha bonito falar assim, é horrível, é vergonhoso, você começa as coisas e não termina. O Senhor quer te dar uma armadura, ela tem uma medida. Será que você está dentro da medida dessa armadura, irmão? Pare e pense. O Senhor não vai alargar a armadura para você, querido. Você vai ter que emagrecer. Você vai ter que correr, você vai ter que fazer academia, não tem jeito. Porque numa batalha nós precisamos correr, nós precisamos ter energia física também. Nós precisamos ter um equilíbrio. Não adianta nós sermos super espirituais, mas nós não temos horário, numa vida indisciplinada, não. É os 3, ele está dizendo. Vou ler de novo o texto. E o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo. Agora pergunte para você mesmo, aonde que eu estou fraco? No espírito? Na alma ou no corpo? Se você precisar sair correndo agora para atender alguém, não tem carro, não tem bicicleta, e aí, como é que fica? Se caiu um negócio pesado lá em cima do pé da sua esposa, você tem força para levantar ou você vai chamar o vizinho? Então pensar nessas coisas, irmãos, porque o exército de Deus, ele é poderoso, porque ele é o exército de Deus, amém? Mas o Senhor me disse algo, nesse tempo de oração, de ontem para hoje, ele falou assim ao meu coração, que a nossa igreja está crescendo muito, amém? Toda a glória a Jesus e ao esforço dos nossos líderes, glória a Deus, nós estamos crescendo, para a glória de Jesus, mas não basta nós sermos grandes, não basta ser uma igreja grande, nós precisamos ser um exército grande e forte. Lembra que o Senhor disse a Josué, seja forte e corajoso, precisa ter força. Uma igreja forte ninguém segura um exército forte. E eu quero te convidar a ficar em pé nessa noite. E hoje eu cheguei pela manhã aqui na igreja, e eu precisava de um texto para finalizar a mensagem. E eu falei, Senhor, eu fui orar lá na salinha da intercessão, falei, Senhor, eu preciso de um texto para encerrar, como é que eu faço? E aí o Senhor me lembrou de algo muito precioso. Lembra do povo hebreu que estava preso no Egito? Aquele povo, eles foram tão arrebentados fisicamente, foram tão batidos na sua alma, que eles já tinham esquecido quem era Deus. O tanto que o Senhor teve que fazer todos aqueles sinais e maravilhas através de Moisés, não era para afrontar o rei do Egito, Faraó, não, era para mostrar para o povo hebreu que não era Moisés que estava libertando eles, era Deus. Por isso, repetidamente aquelas coisas, para o povo ver, é Deus que veio nos libertar, porque eles haviam esquecido. Por quê? Porque a sua alma estava quebrada, sua conexão estava quebrada, seu corpo estava quebrado. E aí eles saem do Egito, e eles chegam em frente ao Mar Vermelho, e chega na frente do Mar Vermelho, e o Egito atrás, e agora, o que faz? Como é que vamos fazer agora? Não dá para voltar, para os lados não dá para ir, atravessar nadando não dá. É o que acontece muitas vezes na nossa vida, em todas as áreas. O que nós estamos vendo é intransponível, não tem como resolver, não bate. Como é que faz agora?
E existem situações sim que nós precisamos nos prostrar, nós precisamos nos ajoelhar, mas nós vivemos uma época que nós precisamos nos posicionar, irmãos. Quando você se posiciona, o Senhor te direciona. E aí Moisés, com aquele senso de responsabilidade e temor, ele vai orar a Deus. E quando ele vai orar a Deus, Deus fala para ele: Moisés, eu imagino que ele foi até de joelho, orar ao Senhor. Senhor, está aqui o povo, eu fiz o que o Senhor falou. Deus, e agora, o que eu faço? Aí Deus: Moisés, o que você está me pedindo? Diga ao povo que tinha uma mentalidade de escravo. O Senhor disse para eles: diga ao povo que marche, marche, marche. Não é para se prostrar, não é para desanimar, não é para se desesperar, é para marchar. Quem marcha não é escravo, é soldado. Deus estava mudando a identidade daquelas pessoas. Eu não vejo vocês como um hospital, eu não vejo vocês como escravos, eu vejo vocês como soldados. Marchem, marchem. E aí Moisés toca no mar, e o que acontece? O povo começa a marchar. E eu quero te convidar nessa noite a se posicionar marchando. Feche os seus olhos aí no seu lugar, e eu quero que você mentalize, seja qual for a situação que você está passando, Deus está dizendo para você, como disse para Moisés dizer ao povo: é tempo de se posicionar. Marche, 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 querido. Nessa situação você precisa posicionar, você precisa marchar. A sua identidade é de um filho de Deus, chamado para ser um bom soldado. Um bom soldado. A sua forma de marchar define o seu estado. Olha aqui, querido, como que marcha. Aprendi com a pastora Fran. Tem que fazer uma cadeirinha aqui, ó. Marche, querido. Nós temos um general, e o nome dele é Jesus Cristo. O Senhor, vai. Marchamos sim, o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Aleluia. Vamos cantar o canto da vitória. Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. Agora tem que explodir, querido, vai! E o nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Oh! E o nosso general é Cristo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, quero declarar sobre a sua vida, querido, em todas as áreas da sua vida, as áreas que você ainda está deficiente, a partir de hoje haverá um novo posicionamento, em nome de Jesus. Você não é o elo fraco desse exército, você não é o ponto fraco, você não é o soldado fraco que Satanás está mirando para bater. A partir de hoje, você é o soldado forte em Jesus, que Satanás vai temer, por causa do poder de Deus que está sobre a sua vida. Lá na sua célula, você vai ser o bom soldado. Lá no seu trabalho, você vai ser o bom soldado. Lá na sua escola, você vai ser um bom soldado. Aonde você estiver, você vai ser conhecido como um bom soldado de Cristo. Um bom soldado de Cristo. Aleluia, aplauda ao Senhor nessa noite. Glória a Deus.